Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, descansar um pouquinho ou fazer aquele lanchinho para quem estava faminto? Eu espero que você tenha aproveitado muito bem esses 10 minutinhos aí de descanso que você teve, porque nós iremos agora começar mais uma aula, mais um momento da nossa aula. E nós teremos aula hoje de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os seres vivos, vamos falar sobre a cadeia alimentar. Um ser vivo, ele serve de alimento para o outro. Mas para isso, é preciso primeiro que a gente entenda o que é um ser vivo. Você sabe o que é um ser vivo? Me diz aí, o que é um ser vivo? Será que você sabe me dizer o que é um ser vivo? Essa pergunta é um pouquinho complexa, né? A gente sabe o que é um ser vivo, só que às vezes a gente não sabe, através de palavras, dizer, né? O que seria esse ser vivo. Para a gente entender o que é um ser vivo, a gente precisa entender as características desse ser vivo. O que é um ser vivo e o que é um ser não vivo, né? Qual a diferença entre esses seres vivos e não vivos? Quem é ser vivo passa por um ciclo de vida. E esse ciclo de vida seria o quê? Ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele reproduz, envelhece e morre. Mas será se todos os seres vivos passam por esse ciclo de vida? Existe sim esse ciclo de vida. Caso essa vida ela não seja interrompida por um acidente ou por algo muito triste, né, que pode acontecer, interromper uma vida de uma hora para outra, essa pessoa provavelmente ela vai passar por todos esses ciclos de vida. Por todo esse ciclo de vida, né? Mas uma coisa é certa, a pessoa ela sempre vai nascer e morrer. Então, todo ser vivo, ele nasce e ele morre. Precisa de alimento, todo ser vivo ele precisa de alimento para sobreviver. Tem os seres vivos que produzem seu próprio alimento e tem aqueles seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, né? Mas o alimento é essencialmente importante para o ser vivo. Todo ser vivo precisa de água, todo ser vivo respira e nós temos como exemplo de seres vivos os animais, as plantas, os micro-organismos são considerados seres vivos. Falar em ser vivo é diferente de ser não vivo. Então, quem não é um ser vivo? Ele não tem ciclo de vida, os seres não vivos. Esse celular aqui, ele não passa por um ciclo de vida. Ele não precisa de alimento. Ele não precisa de água. Ele não respira, certo? E nós temos alguns exemplos de seres não vivos, né? Que são as pedras, a areia, as nuvens, as paredes, a água, isso mesmo, a água, ela não tem vida, ela favorece a vida, mas ela é um ser não vivo. E todos esses seres juntos, os seres vivos e não vivos, eles vão formar o nosso ambiente, que merece muito cuidado. Inclusive, em uma de nossas aulas, nós já falamos sobre os cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente. Esse meio ambiente, ele é formado por seres vivos e não vivos. E aí, a gente precisa entender os níveis de organização. Bom, vocês já sabem quando um ser vivo ele pode ser considerado, quando um ser pode ser considerado vivo e quando um ser ele não é considerado vivo, né? Que é o ser não vivo. Mas falando sobre os seres vivos, né? Eles possuem um nível de organização. Assim como na nossa escola, as mesas, né, estão todas ali organizadas, né? Para que vocês possam se sentar, ter acesso às aulas e tal. O professor que faz o seu planejamento, né, que necessita de organização, os seres vivos eles também estão organizados. E eles estão organizados em níveis de organização. De que forma, Pro? Primeiro, nós temos o organismo. O organismo sou eu. Eu sozinha sou um organismo. Um cachorro sozinho é um organismo. Então, é um organismo. Quando eu estou com
outros seres humanos, né, já que eu sou uma humana, eu tenho uma população. Assim como quando o cachorro ele está com outros cachorros ali, nós temos uma população. Quando junta uma população de cachorro com uma população de humano, por exemplo, ou pode ser de planta, ou pode ser de qualquer outro ser vivo, nós temos uma comunidade, né? Porque a gente vai ter espécies diferentes. Essa comunidade, quando ela é colocada em um local onde nós vamos ter ali a luz do sol, a rocha, a água, que são seres não vivos, aí nós vamos ter um ecossistema, certo? O local onde essa comunidade ela está é chamado de ecossistema. E o conjunto de ecossistemas formará aí a biosfera, porque pode ser um ecossistema terrestre, pode ser um ecossistema marinho, certo? Pode ser numa montanha, pode ser num rio. O ecossistema vai ser a relação entre vários seres vivos ali, de diferentes espécies, em contato com seres não vivos também. O local onde ele está ali, né? O conjunto de seres envolvidos é que vai formar o ecossistema. E o conjunto desse ecossistema vai formar a biosfera. O que é biosfera, Pro? Como o próprio nome diz, biosfera. Bio, vida. Esfera, esfera. Então, é uma esfera de vida. É essa camada de vida aí que envolve a nossa Terra. E qual será a origem da energia utilizada pelos seres vivos? Os seres vivos, eles necessitam de energia. E você sabe de onde é que vem essa energia que a gente tem? De onde é que vem essa energia? Essa energia vem a partir da luz solar, certo? Através do sol é que a gente obtém energia. Aí nós temos aqui a planta no esquema de fotossíntese. A planta aí que precisa da luz solar, que precisa de água e sais minerais aí para produzir o quê? Oxigênio. Ela produz o oxigênio que é liberado para a gente e glicose, né? Que vai servir de quê? De energia para a planta, certo? Ela absorve o quê? Para fazer fotossíntese, nós precisamos de gás carbônico, mais água, mais os sais também, né? Vai ajudar aí na produção da glicose também, mais a energia solar, né? E nós vamos, através também da clorofila, que é o pigmento verde das folhas, isso vocês vão ver mais à frente, vai ser produzido aí oxigênio e a glicose, que vai servir de fonte de energia para as plantas, certo? E o oxigênio vai servir para a gente, né? Para que a gente possa respirar. Mas a origem da energia utilizada pelos seres vivos seria o Sol. Eu trouxe para vocês aqui o bicho-folha e o bicho-pau, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Será que vocês já viram um bicho-folha e um bicho-pau? Vamos ver aqui. Um é largo, outro é magrelo. Um é verde, outro é marrom. Eles têm algo em comum. Uma coisa habitual. Para fugir do inimigo, eles mudam visual. Se escondem muito bem, o bicho-folha e o bicho-pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho-folha e o bicho-pau. Quando sente uma ameaça, bicho-folha até faz graça. Ele imita a folha seca, solta as patas e despenca. E do jeito que cai fica, escapando da encrenca. Se escondem muito bem, o bicho-folha e o bicho-pau.
Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Com o bicho pau não é diferente, ele disfarça muito bem. Se o inimigo está por perto, ele balança bem lento. Bicho pau é muito esperto, mas parece um galho ao vento. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Folha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. E assim nós vamos falar sobre as cadeias alimentares, que tem muito a ver com esse vídeo, com essa música que a gente acabou de ver, né? Sobre o bicho folha e o bicho pau, onde eles se camuflam quando eles se sentem ameaçados. Ameaçados por quê? Porque nós temos ali próximo um predador, alguém que se alimenta deles, né? E aí eles vão se camuflar a fim de se protegerem. E nós vamos falar sobre isso, que são as cadeias alimentares. As cadeias alimentares, elas são extremamente importantes e a gente vai entender a partir dela que nenhum ser vivo é superior ao outro dentro da cadeia. Todos são muito importantes e é necessário que todos existam para que a gente tenha um controle dessa cadeia alimentar, né? Uma vez que não haverá uma superpopulação de determinada espécie em detrimento da falta de outra, certo? Então, primeiro, nós temos aqui a base da cadeia alimentar, seria a planta. Por que a planta, Pro? Porque a planta, ela é um ser vivo produtora. Isso mesmo, produtor. Como assim produtor? Ela é produtor por quê? Porque ela produz seu próprio alimento. Planta não se alimenta de outro ser vivo. As plantas, elas produzem seu próprio alimento. Por isso que a gente vai falar que dentro da cadeia alimentar, ela será o produtor ou a produtora, certo? Porque elas produzem seu próprio alimento. Será a base da cadeia alimentar. E aí nós temos aqueles animais que se alimentam de planta, que são chamados de herbívoros, né? São animais que se alimentam somente de plantas. Esses animais, dentro da cadeia alimentar, são chamados de consumidor primário. Por quê? Porque ele é o primeiro consumidor da cadeia alimentar. A planta, ela produz o seu próprio alimento. Esse herbívoro, ele consome outro ser vivo. Por isso que é chamado de consumidor. Então, consumidor primário, porque é o primeiro da cadeia alimentar. Aí nós temos como exemplo o gafanhoto, né? Que ele se alimenta de folhas. Então, ele é o consumidor primário. Nós temos o sapo, que come o grilo, por exemplo, o grilo, o gafanhoto, vamos colocar aí como um grilinho, certo? O sapo come o grilo. E aí ele é o quê? Ele é um consumidor secundário, porque ele é o segundo consumidor da cadeia alimentar. Ele é o segundo que se alimenta de outro ser vivo. Porque o primeiro é quem? Nesse caso, o grilinho ou o gafanhoto, né? Que come o produtor. A cobra seria o consumidor terciário. Por quê? Porque é o terceiro da cadeia alimentar. Ela come o sapo, que come o grilo ou o gafanhoto, que come a folha. A coruja seria o consumidor quaternário, porque ela é a quarta da cadeia alimentar. Ela come a cobra, que come o sapo, que come o grilo ou gafanhoto, que come a folha. E dentro da cadeia alimentar, nós também vamos ter os decompositores, que nesse caso seria os fungos e as bactérias, que vão decompor a matéria orgânica. E assim, a gente tem essa sequência alimentar
que um ser vivo ele vai servir de alimento para outro. Aí aqui nós temos os consumidores primários, são os herbívoros, são aqueles que se alimentam de vegetal. Os secundários ou terciários, quaternários, eles vão ser carnívoros, porque vai se alimentar de carne, certo? De outro animal. Ocorre transferência de energia que diminui ao longo das cadeias alimentares. Então, a energia contida no milho que o ratinho comeu, quando a cobra for comer o ratinho, ela não vai encontrar toda a energia que tinha no milho ao comer o ratinho. Assim como a coruja também não vai encontrar toda essa energia do milho na cobra, porque conforme vai passando ali a transferência de energia, vai diminuir ao longo dessa cadeia. E as cadeias alimentares, elas são extremamente importantes para que não haja um desequilíbrio no meio ambiente. E o que seria esse desequilíbrio, Pro? Por exemplo, aqui nós temos uma cadeia alimentar. Vamos esquecer aí o gavião e vamos esquecer Aliás, vamos esquecer só o gavião ali, certo? Vamos colocar aí o coelho, a grama e a cobra. Vamos focar só nesse. Coelho, grama, cobra e o gavião. Vamos tirar o ratinho, porque o ratinho já vai fazer uma teia alimentar, já será outra cadeia alimentar aí, certo? Vamos pegar só a grama, o coelho, a cobra e o gavião. O coelho come a grama, a cobra come o coelho e o gavião come a cobra. O que aconteceria se houvesse aí a extinção do coelho? Acabou o coelho, não tem mais coelho. O que iria acontecer? Haveria muita grama, iria crescer muita grama, porque não tinha mais quem iria se alimentar da grama. A cobra, ela iria ser extinta, vamos supor que só se tinha essa cadeia, certo? Iria ser extinta por falta de alimento, assim como também os gaviões iriam ser extintos também por falta de alimento, porque se as cobras morressem, eles também ficariam sem alimento. Então, a cadeia alimentar, ela favorece esse equilíbrio. Então, caso haja extinção de uma espécie, vai haver aí um desequilíbrio ambiental, né? Uma vez que vai haver uma superpopulação de uma espécie em detrimento da falta de outra espécie. Imagine aí se não tivesse a cobra, né? Para poder comer esse ratinho aí. Aí ia haver uma superpopulação de ratos, né? E será se a grama seria o suficiente para esse tanto de rato que poderia surgir? E o que iria acontecer com o gavião sem a cobra para ele poder se alimentar? Por isso que essa cadeia, o equilíbrio da cadeia alimentar é extremamente importante para o meio ambiente. Os seres vivos, então, eles podem ser autótrofos ou produtores, né, que são aqueles que produzem seu próprio alimento. A gente pode chamar de produtores ou a gente pode chamar de autótrofo, tal qual o capim aí, que é o produtor. Pode ser heterotróficos, né, nesse caso, ou consumidores, ou também são chamados de heterótrofos, heterotróficos ou consumidores é a mesma coisa. E esses consumidores, eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam de vegetal, que geralmente vai ser o consumidor primário, né? Carnívoros, que se alimentam de carne, de outros animais, ou onívoros, que vai ter uma alimentação variada, vai se alimentar de leite, vai se alimentar de vegetal, vai se alimentar de carne, que é o caso de nós, seres humanos. Nós somos onívoros, certo? Porque a gente tem uma alimentação diversificada, uma alimentação variada. Eu trouxe para vocês aqui um joguinho bem legal, que é um jogo ecológico. Eu quero que vocês prestem atenção. Se possível, faça aí na casa de vocês, certo? Então, bom dia, pessoal. Então, hoje, nesta videoaula, a gente vai rever um pouquinho alguns conceitos de ecologia. Na verdade, a gente vai fazer um jogo ecológico. Para isso, é bom você revisar esses itens aí, naquelas aulas Paraná 7. Então, vamos lá. Então,
agora nós vamos fazer o jogo ecológico, com 3 fases, e eu, ou então você, nós vamos ser o rato, e nós vamos tentar escapar dos predadores. Cada vez que você escapa, você vai pular de fase, ou no caso eu. Então, acompanhe. Jogo ecológico nível 1. Escolha suas opções. Trilha 1. Você tem consumidor secundário neste caminho. Trilha 2. Tem consumidor terciário neste caminho. Trilha 3. Tem consumidor primário no caminho. Faça as suas escolhas. Muito bem. E agora? Agora ficou a dúvida. Qual trilha eu vou escolher primeiro? A trilha 1, a 2 ou a 3? Bom, o rato é consumidor primário. A trilha 3 só tem consumidor primário. Então, é um coleguinha nosso. Então, não vamos ser bobos, né? Vamos escolher a trilha 3, que só tem consumidor primário. Vamos lá? Beleza? Vamos lá então, começando a fase 1, a trilha 3. Vamos lá, vamos ver, vamos aqui, vamos subir a árvore, vamos ver o que tem lá. Opa, sagui, o saguizinho, consumidor primário, passei para a segunda fase. Jogo ecológico nível 2. Você tem a trilha 4 com consumidor primário e trilha 5 com consumidor secundário. Escolha. E agora? Fase 2. Temos a trilha 4 e a 5. Trilha 4, consumidor primário e secundário. Tá parecendo pegadinha. Trilha 5, só consumidor secundário. Agora não tem jeito. Vamos ter que enfrentar. Eu acho que vamos na trilha 5, onde tem só consumidor secundário. Quem sabe seja algum que não gosta de rato. Vamos lá. Vamos lá então, iniciando o nível 2, a trilha 5, onde só tem consumidor secundário. Vamos lá, vamos ver essa trilha. Ai, 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 tô sentindo. Ah, não, um gato. Ai, me lasquei, ui, ui, ui. Aí se lascou. Game over. Voltando para o início do nível 2. Fase 2, trilha 4 agora. Siga. Bom, neste caminho tem consumidor primário e secundário. Meu Deus, que consumidor será este? Vamos ver aqui, subindo. Ah, mas olha, claro, passarinhos. Comem bichinho, consumidor secundário. Comem frutinha, consumidor primário. Parabéns, você passou para o nível 3. Agora trilha única, com consumidor secundário e terciário. Caminho aqui. Aí, pessoal, agora não tem jeito. O negócio é correr e tentar desviar do predador. O que será que vem pelo caminho? Vamos correr, correr, correr. Será? Gavião? Coruja? Cobra? Meu Deus, pode ser qualquer coisa. Vamos ver, tentar desviar. Ai, ai, ai. Ai, 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 eu acho que me ferrei. Ai, cobra? Não! Ui, ai, 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 ai. Acabou pra mim. Ai, ai, ai. E se lascou, amigo. Game over. Agora acabou o jogo. Vamos fazer a atividade. E aí, vocês vão assistir ao vídeo Irmãos Kretz na cadeia alimentar, que está disponível nesse link. Eu não passei aqui para vocês, porque nós não temos direitos autorais para divulgá-lo no YouTube e também na televisão. Então, vocês podem acessar esse link, anotar esse link aí no caderninho de vocês e depois vocês podem ter acesso a ele. Provavelmente a Pro de vocês também devem ter colocado aí no seu percurso, certo? E aí vocês vão ter acesso a assistir
para que vocês possam realizar a atividade de vocês. Anote as informações que você julgar mais importante no vídeo, né? Então, vocês vão anotar aí no caderno. E anote também possíveis dúvidas que vocês possam ter diante desse vídeo aí que vocês forem assistir, certo? Quando o vídeo acabar, faça um desenho em seu caderno que represente uma cadeia alimentar. Após vocês assistirem um vídeo, vocês vão desenhar essa cadeia alimentar. Lembrando que quem está na base da cadeia alimentar seria uma planta. E no final aí da cadeia alimentar, nós temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Depois do desenho, responda a questão abaixo em seu caderno com muita atenção. O que pode acontecer se um dos animais da cadeia deixar de existir? A gente falou sobre isso. O que vai acontecer se um desses animais da cadeia deixar de existir? Pense a partir da seguinte pergunta: eu ajudo a preservar a natureza e o ecossistema? E aí, vocês vão realizar essa atividade aí no caderno de vocês. Lembrando mais uma vez, vamos fazer aqui, recapitular o que a gente já viu, né, até aqui. Seres vivos são aqueles que passam por um ciclo de vida, que respiram, que se alimentam, que tomam água, são considerados seres vivos, certo? Os seres não vivos são aqueles que não fazem nada disso, aí são chamados de seres não vivos. Eles são organizados de forma hierárquica, né? Há uma organização, temos os níveis de organização na cadeia alimentar, onde a gente vai ter o organismo, o conjunto de organismos forma uma população, o conjunto de populações forma uma comunidade, essa comunidade dentro de um ambiente vai formar um ecossistema e o conjunto de ecossistemas vai formar o quê? A biosfera, que é a camada de vida da Terra, certo? E após a gente ter falado sobre essa organização, nós falamos sobre a energia que os animais, eles possuem, os seres vivos, todos os seres vivos entre si, eles possuem, vem do sol, vem da luz do sol, né? E a partir da alimentação, conforme vão se passando ali a cadeia alimentar, né? Ao final da cadeia alimentar, a energia contida no alimento não vai ser o mesmo, como a gente viu lá. O milho, o ratinho e a cobra, né? Quando a cobra comeu o ratinho, a energia que era contida, estava contida ali naquele alimento, no milho, não vai ser a mesma que o ratinho comeu. Então, ao longo da cadeia alimentar, essa energia ela vai sendo diminuída, certo? Os animais eles podem ser classificados em consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, a depender de que local ele ocupa dentro da cadeia alimentar. As plantas são produtoras, né? Autotróficas ou autótrofas, é a mesma coisa, que são seres que produzem seu próprio alimento, assim como acontece com as algas também. Os animais são consumidores, eles podem ser herbívoros, se alimentar somente de vegetal, podem ser carnívoros, quando se alimentam somente de carne, ou pode ser onívoros, quando tem uma alimentação variada, que é o caso de nós, seres humanos. Nós falamos também sobre os seres decompositores, que são aqueles que decompõem a matéria orgânica e que também são extremamente importantes, certo? E que faz com que esse ciclo ele aconteça novamente, né? Uma vez que quando ele decompõe a matéria orgânica, aquela matéria orgânica ela vai servir para quê? Para nutrir o solo, né? E assim vai começar-se o ciclo novamente aí da cadeia alimentar. Certo? Agora peguem lá o percurso de vocês, façam uma atividade com muito capricho, com muito cuidado, que deverá ser entregue aos professores de vocês, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!